Você está ouvindo o programa Quinta de Luz, que está no ar das 20 às 22 horas, toda quinta-feira, pela Estúdio A FM. Você também pode nos ouvir pela internet, pelo www.estudioafm.com.br e também pelo aplicativo Simple Radio. Neste bloco do programa, apresentamos o quadro Tema Livre, onde desenvolveremos um tema enviado por nossos ouvintes sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto, envie-nos a sua sugestão através do WhatsApp 989659829. Eu vou repetir o número aí para você, 989659829. E aí nós falaremos nesse quadro sobre o tema que você nos enviar. Você pode entrar em contato com a USE Intermunicipal do Alto Tietê pelo Facebook. É o facebook.com/mogiuzi. Então hoje nós falaremos sobre o tema Natureza do Espiritismo. Então vamos ouvir o José falando dessa parte do nosso programa. Foi sugerido falarmos nesse bloco sobre qual seria a natureza do Espiritismo. Se o mesmo seria uma ciência, uma filosofia, uma religião. Pesquisando a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, já no preâmbulo, encontramos a seguinte definição. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. De igual forma, o espírito Emmanuel, ao escrever e organizar por meio da psicografia de Chico Xavier o livro O Consolador, no ano de 1940, dividiu-o em 3 partes distintas, dedicando a primeira parte à ciência, a segunda à filosofia e a terceira à religião. Logo de início, Emmanuel foi indagado sobre a seguinte questão, proposta pelos frequentadores do Centro Espírita Luiz Gonzaga, logo em que a obra foi concebida. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador, prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Sendo que Emmanuel respondeu da seguinte forma: a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, no seu aspecto científico e filosófico. A doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Como podemos perceber, o Espiritismo pode ser simbolizado por um triângulo de forças, ou seja, é ciência, é filosofia e também religião, de modo que cada um de nós poderá buscar nele a parte que mais nos agrada ou que estejamos necessitando dentro do momento psicológico em que estivemos vivendo.
Ele fala, a doutrina espírita, se nós formos ver, ela não. Nós já falamos várias vezes, né? Ele não trouxe para nós assuntos novos, ela trouxe respostas novas para nós. Enquanto ciência, ele vem explicando para nós o que acontece no fenômeno, tanto material como no fenômeno espiritual, né? Então, na parte de filosofia, é a nossa conduta, o que nós devemos, o que nós fazemos. Não é o que nós devemos fazer, é o que nós fazemos. Porque muitas vezes as pessoas, eu devo ser isso, eu devo ser bom, mas ele esquece de ser. O que eu sou? Eu sou essa pessoa boa? Como que é o meu comportamento? Nós temos que passar todo esse conhecimento espírita para nós, não é para o outro. Enquanto nós tivermos, muitas vezes eu falo isso e algumas pessoas não gostam muito que eu falo, né? Mas enquanto nós estivermos falando, nós precisamos. Não é nós precisamos. Primeiro eu preciso. Enquanto eu não admitir as minhas necessidades espirituais, minhas necessidades morais, porque a necessidade moral também é uma necessidade, então nós vamos ficar, todo mundo faz, vamos ficar naquela carne fraca mesmo e vamos levando, né? E esquecemos que primeiro eu, depois o outro. Mas lógico, eu estando bem, eu consigo ajudar o outro. Mas enquanto eu não admitir as minhas imperfeições, eu não conseguirei ajudar o outro. Eu posso até tentar ajudar. Vou lá, dou o melhor de mim, como muitas pessoas. A doutrina espírita não fica esperando que as pessoas sejam santas para estar trabalhando, né? Dentro da casa espírita ou dentro da religião que esteja, né? Mas a doutrina espírita, como ciência, nós temos que ver o que isso trouxe de bom para nós, né? Para mim, para o grupo em que eu estou inserido nele. Enquanto eu não reconhecer isso, nós vamos ficar sempre labutando, tentando ser uma coisa que nós não admitimos. E nós estamos aqui nesse planeta é justamente para nos transformarmos. E a ciência veio mostrar para nós o que devemos fazer. Por que devemos agir dessa forma? E a religião veio nos trazer o quê? Uma conduta moral. É isso. A religião nos mostra qual é a nossa conduta. Eu estou amando o meu semelhante. Jesus já falou isso. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que fosse feito para ti. Mas nós ainda não. Nós queremos fazer para o outro, mas de longe. Então, nós não entendemos ainda a doutrina. Nós não entendemos ainda como religião. Nós entendemos a religião ainda como salvador. Nós vamos na igreja para ser salvo. E nenhum de nós estamos aqui para ser salvo. E as pessoas querem ser salvos. Salvo de que eu não sei. Eu, pelo menos, não tenho que ser salvo. Eu tenho que aprender a entender. Não é? Enquanto o ser humano ainda quiser ser salvo, ele não está indo lá porque ele ama Jesus. Não, se eu não for na igreja tal dia, ou eu não amo a Deus. Ou no centro espírita, qual a religião que ele estiver comungando, né? Então, os espíritos vieram trazer para nós uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Nós somos espíritos eternos. Tem um livro de Humberto de Campos mesmo, ele fala que a nossa estadia aqui nesse planeta, de 1000 anos, nós evoluímos tanto. Se nós olharmos, só é questão de matemática, né? Quantas reencarnações nós tivemos em 1000 anos? 5, 6 reencarnações. Nós estamos nesse terceiro milênio, começando agora. Olha a dificuldade que nós estamos tendo de nos relacionarmos. Olha o tamanho da dificuldade. Por que toda essa dificuldade? Porque nós quisemos uma liberdade que nós não nos preparamos para ter essa liberdade. Todos queriam ser livres e agir de acordo com os seus interesses. Cada um agindo de acordo com os seus interesses, não com o interesse da coletividade. As pessoas vão no centro, alguns querem ser dono de centro espírita. Eu também já fui dono de centro espírita, né? Então agora nós precisamos nos libertar disso.
né, de religião. Nós temos que ser religiosos. Ser aquela pessoa que busca a sua religiosidade interior. Né? Porque nós somos a essência. Nós somos filhos de Deus. Nós somos o princípio inteligente em evolução. Não precisamos mais do pastor, do pai de santo, do padre. Nós não precisamos deles. Do presidente. Todos precisamos como coletividade, bem entendido. Nós precisamos deles como coletividade, como aquele que entendeu um pouquinho mais e está nos ajudando a despertar, mas não faz parte do todo. Né? Nós precisamos entender para evoluir. Senão nós não nos libertarmos, enquanto nós estivermos amarrados ainda a outras, a minha evolução depende de A, B, ou C ou D. Não, nós precisamos de todos. É uma lei a vivência em sociedade. E nós não entendemos. E a doutrina espírita os espíritos vieram trazer para nós, dentro da doutrina, como filosofia, das leis que nos regem. Nós vivemos também sobre essas leis e nós nem paramos para pensar que a lei da destruição, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da sobrevivência, né? Então, a lei da reencarnação, acredita ou não, a reencarnação é uma lei. Nós vamos voltar para a matéria, é uma realidade que está aí para todos nós. Então precisamos observar esse comportamento, essas leis, para nós vivermos. Né? As leis criadas pelo homem mudam constantemente. De acordo com a necessidade do homem, ele está mudando as leis, mas as leis de Deus não mudam, porque elas são imutáveis. Não importa, se jogar uma criança de 3 anos de um prédio de 10 andares, vai esborrachar. Se jogar um velho de 60, 70, vai se esborrachar do mesmo jeito. Porque é a lei da gravidade. Ela não perdoa, caiu, jogou, caiu. Esborracha mesmo, não tem como ser diferente. Então precisamos observar que a doutrina espírita vem nos falar justamente isso, para que nós possamos colocar em prática esse conhecimento para a nossa libertação. Esses 3 aspectos da doutrina realmente são bastante importantes e nós devemos refletir bastante sobre eles, mas de forma a nos favorecer de alguma forma. Como nós observamos, Kardec, utilizando método científico, o Kardec nos trouxe, trazido esses ensinamentos pelos espíritos superiores, codificados pelo Allan Kardec, ele nos trouxe de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que estamos fazendo aqui, essa interação com o mundo espiritual. Então nós devemos, isso aí é muito bem-vindo para que nós possamos compreender tudo que nos envolve. Então, mas nós não podemos ficar também naquela parte científica fria, né? Só apenas na experimentação, ficar apenas como verdadeiros cientistas, sem nada fazemos. O lado filosófico da doutrina, o pensar, o refletir, o amor pelo saber, nos ajudou bastante, nos ajuda a compreender as leis que nos regem, as leis físicas, as leis morais. Mas não basta apenas nós ficarmos filosofando, discutindo o sexo dos anjos, discutindo o biscoito é fresquinho porque dá fresquito, ou é fresquito porque é fresquinho. Não podemos ficar perdendo tempo, nós temos que analisar como filosofia de vida, analisar o que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores, nos espiritualizarmos, sermos pessoas mais sensíveis às necessidades alheias, mais tolerante, mais paciente, mais amorosa. Esse é o objetivo de nós refletirmos, chegar às nossas próprias conclusões. Se nós analisarmos a doutrina espírita como um sacerdócio organizado, nós falaríamos, não, o espiritismo não é religião, né? Mas se nós entendermos o real sentido de religião, que se não me engano do grego, do latim, significa religare, significa religação, a doutrina espírita nos dá todas as condições, se nós o quisermos, de nos religarmos novamente com Deus, através da nossa melhora, da nossa reforma íntima, da prática do bem, da compreensão de tudo as leis que nos regem.
Então, a doutrina espírita, nesse sentido, ela realmente é religião, porque se nós quisermos, ela nos religa a Deus. Vamos falar dessa questão, desse aspecto da religião, né? O professor Jorge André, ele faz observações importantes a respeito dessas questões: ciência, filosofia, religião. Ele estuda com muito critério, né, cada uma dessas partes. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a questão religião. A religião espírita, ela foi muito bem exemplificada por Chico Xavier. Esse é o espírita que praticou a religião espírita, porque ele foi compreensivo com os seus irmãos, foi compreensivo, foi amoroso com os animais. Ele percebeu as dificuldades das pessoas que não podiam falar. Ele sentiu o que as mães sentiam ao chegar no seu centro espírita e pedir ajuda. Ele tratou todas as pessoas com amor, com dedicação. Então, Chico Xavier é o exemplo da religião espírita. Então, ele é um exemplo que todos nós temos que fazer um esforço para imitá-lo. Quando nós olhamos para o Chico Xavier, diante das regiões da periferia da região onde ele morava, assistindo aos pobres, quando a gente vê Chico Xavier olhando o morador de rua mal cheiroso e nem se coçando e nem se limpando porque o morador de rua o beijou, então aí nós vemos este homem caridoso que a religião espírita nos ensina. Então, se Jesus é nosso modelo e guia e nós ainda não podemos segui-lo, vamos nos espelhar no exemplo de Chico Xavier. Normalmente, eu prefiro dizer que na ordem é filosofia, ciência e religião. Em regra, coloca-se ciência, filosofia e religião. Mas eu gosto de colocar filosofia, ciência e religião porque a filosofia é aquilo que se diz. Essa filosofia ela pode ou não ser verdadeira. É uma verdade que se assenta, mas essa verdade pode não ser verdadeira. Para que ela seja verdadeira, ela precisa ser colocada em prática. Ela precisa ser exercitada. Então, quando nós exercitamos os aspectos filosóficos de uma doutrina, como por exemplo a espírita cristã, nós vamos perceber que na prática essa filosofia é verdadeira. Quando nós falamos, por exemplo, é dando que se recebe, né? E porque quando nós damos com vontade, né? Com empenho, nos desapegando daquele objeto, por exemplo, né? Nós naturalmente acrescentamos ainda mais ao nosso patrimônio. Até meu pai dizia assim, que se as pessoas soubessem que quanto mais elas dão, mais elas recebem de volta, porque a lei é justa, a lei de Deus é justa, elas dariam até por ganância, né? Até por sovinice elas dariam. Então, nós precisamos colocar em prática. Então, quando nós colocamos em prática, nós estamos fazendo ciência. Nós estamos verificando se muitas das vezes que fazemos a mesma coisa, os resultados são os mesmos. Porque esse é o princípio da ciência. Vai se realizando a mesma tarefa, o mesmo experimento, exatamente. E, naturalmente, se os resultados forem os mesmos, estabelece-se ali um postulado científico. Os paradigmas. Os paradigmas, exatamente. E então, por isso que eu acho que tudo aquilo que Jesus disse, ele é aferível na prática. Se nós exercitarmos as palavras de Jesus,
Como, por exemplo, disse o Alberto, o Chico se exercitou, muitos se exercitam. Nós precisamos nos exercitar também, porque nós vamos verificar, por exemplo, que é fácil perdoar. Não é difícil, é fácil, porque nos experimentando nós vamos aprender. E quando nós aprendemos, fica fácil. É difícil quando nós ainda não sabemos, quando nós estamos tateando, as coisas são difíceis assim. É como dois alunos que eles saem de uma prova, um se preparou, prestou bastante atenção nas aulas, questionou o professor nas suas dúvidas, o outro não, ficou ali na sala de aula alheio, né? Alguma coisa, só apreendeu alguma coisa daquela aula ou daquelas aulas, e quando chega em casa, mesmo que queira, tem dificuldade para estudar, porque não pegou a noção, né, daquela matéria e tem maiores dificuldades. Isso quando estuda, porque quando não estuda ainda é pior. Agora, aquele outro que participou da aula, questionou o professor, como eu disse, ele terá muito mais facilidade para estudar. Quando forem fazer um exame, uma prova, naturalmente um vai ter mais facilidade que o outro, porque um sabe e o outro não sabe. E aí quando saem da prova, um pergunta para o outro, e aí, como que foi? O que sabe vai falar assim, foi fácil. E o que não sabia, ou que não estava tão preparado, dizer, não, foi difícil. Então a dificuldade e a facilidade está exatamente em se experimentar. Não é à toa que os professores nos dão na escola exercícios para fazermos. Exercício de casa, exercício em aula, exercício nas férias, para que não percamos contato com aquele assunto. Então, nessa exercitação é que nós estamos fazendo ciência. Por exemplo, quando nós vamos na mesa mediúnica e vemos num centro ou em vários centros a mesma ocorrência, ou seja, a manifestação de espíritos, e muitas vezes, se nós pudéssemos nos associar como fazemos na USE, ou pelo menos os centros que se associam à USE, nós poderíamos aferir o teor das mensagens. Naturalmente, nós íamos perceber que as mensagens, as orientações, elas são únicas. Elas podem ser dadas em vários pontos, mas elas são únicas. Então, essa aferição, não é a ciência, é fazer ciência. E por consequência, né, de uma filosofia experimentada ou científica, é que nós acabamos nos religando, como disse o Cícero. E o objeto comum desse religamento é o nosso Criador, né? O objeto que eu digo, o motivo, né, pelo qual nós nos religamos é o nosso Criador, é aquele que nos deu o maior presente que temos, que é a nossa vida. Muito bem. Então, você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 989659829. E nós lembramos que o Centro Espírita Allan Kardec, lá de Suzano, né, está completando 100 anos, né, e está realizando diversas atividades, e todos nós estamos convidados a visitar o Centro Espírita Allan Kardec, lá na Praça João Pessoa, em Suzano. E nós já estamos no intervalo, e então nós vamos para um rápido intervalo e logo nós voltamos para continuar o nosso programa. Voltamos para o quarto bloco do nosso programa.